Durante séculos, o nome de um rei ecoou nos registros antigos. Um homem que, apesar do poder, vivia aprisionado pelo próprio medo. Herodes, conhecido por suas construções grandiosas, escondia sob a coroa um coração atormentado pela insegurança. Ele governava a Judéia com mão firme, mas seu trono tremia diante de uma ameaça que ainda nem havia nascido. Cada pedra que mandava erguer, cada decreto que proclamava, era uma tentativa desesperada de silenciar o vazio que o consumia. No entanto, nenhum palácio foi capaz de esconder o terror que o seguia, o medo de perder o que mais amava, o poder. E é nessa sombra de paranoia e glória que começa uma das histórias mais sombrias do mundo antigo. Parte 1. O rei e o medo que o consumia. Herodes, lembrado pela história como o Grande, chefiou a Judéia num tempo de paz aparente e tensão latente. Nascido em Idumeia, era visto por muitos como estrangeiro. Nomeado por Roma, precisava provar legitimidade diante de um povo ligado às antigas promessas davídicas. Para conquistar respeito, investiu em obras monumentais, fortalezas, palácios, aquedutos e a ampliação do templo. Cada projeto, uma tentativa de imprimir seu nome na pedra e no tempo. Porém, por trás do brilho arquitetônico, existia um coração inquieto. Insegurança e desconfiança tornaram-se companheiras constantes. A ascensão política de Herodes passou pelo cálculo e pela violência. Aprendera com o pai que poder se mantém pela astúcia. Aplicou essa lição com eficácia militar e diplomática, mas também com crueldade. Rivalidades internas, conspirações reais ou imaginadas e o desprezo de algumas lideranças religiosas alimentaram sua paranoia. O trono, que deveria dar sossego, transformou-se em prisão emocional. O rei temia perder aquilo que tanto lutara para garantir. Quando visitantes do Oriente apareceram em Jerusalém, anunciando o nascimento de um rei dos judeus, uma profecia antiga encontrou terreno fértil e um coração já doente. A notícia para Herodes não foi promessa, soou como sentença. O rumor acendeu seu pior instinto. Em vez de confiar no mistério divino, procurou controlar o futuro por meio da violência e do engano, desencadeando uma sequência de atos que marcaram sua reputação para sempre. Parte 2. A farsa, o crime e a espiral de violência. Herodes recebeu a notícia com a calma calculada de quem faz política com medo. Disfarçando curiosidade, convocou os magos e perguntou onde o suposto rei havia nascido. Alegou querer adorá-lo também. Em segredo, pediu que os visitantes retornassem para informar o local, enquanto ele tramava controlar o desfecho. Foi um golpe de astúcia que abriu caminho para um crime. Ao perceber que a promessa anunciada poderia lhe tirar o trono, resolveu eliminar a ameaça antes mesmo de identificá-la plenamente. A ordem foi cruel e sem espectáculos. Homens armados vasculharam Belém e arredores, matando bebês do sexo masculino de até 2 anos, um episódio lembrado como a matança dos inocentes. O terror espalhou-se entre as famílias. O pranto das mães marcou a memória coletiva. Embora as narrativas religiosas preservem esse episódio como símbolo do preço pago pela arrogância humana, historiadores debatem a extensão e a documentação direta do evento. Ainda assim, o fato traduz bem o padrão de Herodes, o impulso de assegurar poder por meio da eliminação física do que considerava perigo. O sangue derramado, contudo, não saciou a insegurança do rei. A paranoia o levou a virar a lâmina contra aliados e parentes. Acusações, julgamentos sumários e execuções tornaram-se rotina no palácio. Um ciclo que corroía a lealdade interna e aprofundava o isolamento do monarca. Em vez de estabilidade, as medidas geraram medo e desconfiança, deixando claro que o trono se mantinha apenas sobre escombros de confiança. Parte 3. O preço do reino, paranoia, obras e a ruína pessoal. O reinado de Herodes foi paradoxal. Ao mesmo tempo que deixava monumentos imponentes para marcar seu nome, o templo renovado,
Fortalezas e aquedutos cultivavam uma cultura de medo que minou qualquer confiança ao seu redor. As grandes obras eram, em parte, uma estratégia de legitimação, mostrar poder por meio da pedra e do bem-estar público. Mas esses triunfos arquitetônicos não ocultavam a face sombria do monarca. A violência política em nome da segurança tornou-se rotina. Depois da ordem contra os recém-nascidos, Herodes aprofundou sua espiral de desconfiança. Suspeitas sobre conspiradores reais ou imaginários levaram-no a execuções de parentes e colaboradores. A eliminação de rivalidades transformou-se em autopreservação extrema, e foi precisamente essa obsessão que isolou o rei, corroendo vínculos indispensáveis ao governo. Famílias inteiras viviam sob a sombra da acusação. O palácio, antes símbolo de estabilidade, parecia um tribunal permanente. Historicamente, pesquisadores debatem a real dimensão da matança dos inocentes. Fontes contemporâneas diretas são escassas. Mas o episódio capta a lógica herodiana. Qualquer prenúncio de mudança era tratado como ameaça a ser anulada. Seu legado ficou, portanto, ambivalente. Por um lado, a modernização e a infraestrutura que ligaram a Judéia ao mundo romano. Por outro, o rastro de medo e morte que enegreceu sua memória. No fim, Herodes sucumbiu a doenças e paranoia. Morreu cercado de luxo e desconfiança, deixando um reino estabilizado por Roma, mas marcado por traumas. A lição que sobra é inquietante. A busca de segurança absoluta por meio da violência transforma a própria segurança em ruína. Parte 4. Consequências, memórias e lições do reinado. A morte de Herodes encerrou um reinado marcado por grandeza e horror. Ao partir, deixou um estado mais integrado ao mundo romano, com infraestrutura que transformou a paisagem da Judéia. Mas também deixou feridas abertas, famílias despedaçadas, instituições corroídas pela desconfiança e uma memória coletiva marcada pelo temor. A sucessão imperial não resolveu tudo. Herdeiros divididos e a supervisão romana mantiveram a região numa esfera de tensão política contínua. No relato evangélico, o período herodiano adquire contornos trágicos. A fuga da família de Jesus para o Egito e o retorno posterior fazem parte de uma história de proteção divina diante da violência humana. Esses episódios ecoam como contrapontos. Enquanto Herodes busa controlar o futuro pela mão sanguinária, outras narrativas relatam a busca por refúgio e preservação da vida, ressaltando o preço pago pelos inocentes. A figura de Herodes também suscitou reflexão historiográfica. Alguns autores realçam suas obras como modernização estratégica. Outros sublinham o custo humano de sua política de poder. A tensão entre eficiência administrativa e tirania pessoal desafia qualquer avaliação simples. Sobraram edifícios e ruínas morais, relatos de crueldade e evidências de um projeto de Estado que tentou conciliar dominação romana e pretensão de legitimação local. Para nossa época, o legado de Herodes serve como advertência. Quando o medo orienta decisões de liderança, o resultado tende a ser destruição de pessoas, de confiança e, por fim, do próprio projeto que se queria preservar. A história lembra que estabilidade real não se conquista apenas com obras grandiosas, mas com justiça, transparência e respeito à vida.